E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço os meus adesivos no Canva, tá? Os adesivos que eu uso para o caderno de estudo, para o meu dia a dia, que eu coloco na minha agenda, adesivos que eu uso no meu caderno de leitura. Eu preciso atualizar o meu caderno de leitura com as leituras de maio. E aí, como eu faço aquelas resenhas, faço as colagens, eu preciso fazer os adesivos. Primeira coisa que eu quero dizer sobre esse vídeo é que esse vídeo não é um tutorial, eu não tô aqui querendo ensinar vocês, eu vou mostrar como eu faço, explicar, mas o objetivo do vídeo não é ser um tutorial. Então, se você achar o vídeo longo, se você achar que eu demorei, que eu enrolei para explicar, é porque o objetivo não é ser um tutorial, o objetivo é a gente bater um papo mesmo. Pega lá seu café, seu chá, sua água e vamos ver como eu faço os meus adesivos. Então, gente, seguinte, primeira coisa que eu faço é abrir o meu design que eu já tenho salvo no Canva. Vocês estão vendo aí que ele tem espacinhos que são para as capas dos livros. Eu já deixo pré-salvo ali, né? Nesse caso de hoje, eu acho que eu não vou imprimir capas de livros, não me lembro, porque os livros que eu tenho para montar colagem, acho que eu já imprimi todas as capas. Mas, se eu fosse usar, eu faria a mesma coisa. Eu abro uma nova página, vamos ver aí, jogo essa nova página para a página 1, e aí se eu fosse usar os designs de livros, eu copiaria e colaria lá. Eu nunca usaria o design original, porque eu tenho medo de fazer caquinha e estragar o design original. Então, eu troco essa página por conta dessa visualização lateral, que a gente consegue ver a página, como as coisas vão ser impressas. E aí não tem segredo, eu vou pro Pinterest, coloco o nome do livro, nesse caso o primeiro vai ser Biblioteca da Meia-Noite, e aí eu vou procurar elementos nas colagens que vão aparecer que façam sentido para mim. Eu, particularmente, nunca copio as colagens completas no caso de livros. Se fosse para adesivo, talvez, mas no caso de colagens para livros, eu sempre vou buscando elementos que me marcaram ao longo do livro. E vocês estão vendo que aí no Pinterest tem várias colagens prontas, né? Então eu abro uma colagem dessa, e aí você consegue clicar num elemento da foto e usar só esse elemento. Então eu vou escolher o que faz sentido para mim, e aí como que eu faço? Eu clico com o botão direito, clico em copiar, vou repetir ali, ó, copiar, vou lá no Canva e colo. E aí eu posiciono do tamanho que eu quero esse adesivo, tá? Vocês estão vendo que lá no cantinho você consegue ver como que ele vai ficar na folha de papel A4. Então, vou fazer isso com outro elemento. Ó, copiei, colei e posicionei na folha de acordo com o que eu acho que faz sentido para mim. Eu faço dessa forma tanto para as capas de livros, para as colagens do caderno de leitura, para os adesivos que eu uso no meu dia a dia, no caderno de tudo, né, nos cadernos de estudo. Não tem muito segredo, tá? Se fosse fazer uma cartela de adesivos com um tema, seria também da mesma forma. Eu vou dar uma aceleradinha nessa captação enquanto vocês ficam aí vendo. Eu vou explicar algumas outras coisas para vocês. O que mais faz diferença, eu acho que é a questão do papel. Antigamente, eu não tinha impressora em casa. Então, eu ia na gráfica, imprimia lá. Depois eu descobri que era possível imprimir em papel adesivo. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. E aí eu passei a imprimir só em papel adesivo, mas antes eu imprimia em papel normal e fazia colagem com cola mesmo, tá? O que vai mudar e que vai fazer bastante diferença é a configuração da impressão. Se você for salvar esse arquivo em PDF e imprimir numa gráfica, a pessoa da gráfica vai saber como configurar a impressora e tudo certo. Se você for imprimir na sua casa e de repente você quiser comprar o papel adesivo, aí eu recomendo que você coloque no chat GPT a impressora que você tem e o papel que você comprou e peça ajuda para ele para fazer uma configuração para esse adesivo sair bonito, brilhante e de uma forma bonita na impressão, tá? Eu tenho uma Epson L300 e alguma coisa, 325, 350. Eu vou pôr aqui no primeiro comentário um link da Amazon para a impressora.
E também vou colocar o link do papel adesivo que eu compro no Mercado Livre, caso alguém tenha interesse em comprar também esse papel. Então aqui, gente, não tem segredo, sou só eu fazendo a mesma coisa o vídeo todo, que é copiando e colando ou buscando referências, né? No Pinterest Show, por exemplo, no caso do vídeo do livro A Vida Invisível, de Adila Rue, durante o livro ele cita algumas obras, e aí eu coloquei no Google para encontrar essas obras que ele cita, né, e colocar essas obras na minha impressão. Eu também uso o Canva Premium, então eu acabo conseguindo tirar o fundo de algumas imagens. Caso você não use o Canva Premium, você vai precisar só tomar cuidado para esse fundo não sobrepor outra imagem e não ficar ruim na hora de imprimir. Outra coisa que você precisa tomar cuidado é com a posição dos adesivos, mas eu sempre faço o seguinte: antes de imprimir no papel timbrado, hoje não, porque agora eu já acostumei, já sei mais ou menos o tamanho e onde posiciona as coisas. Mas o que você pode fazer é imprimir num papel preto e branco mesmo. Eu fazia isso no meu serviço, eu montava folhas de adesivos que eu ia levar para a gráfica, e imprimia o meu trabalho no papel preto e branco para ter uma noção de como ia ficar, e aí sim eu levava para a gráfica se eu estivesse contente com o resultado, né, para poder imprimir. Então, essa também é uma dica para você ver o tamanho que aquilo vai ficar, porque às vezes parece que tá pequeno, mas na hora que imprime tá grande, e às vezes parece estar muito grande, na hora que você imprime tá gigantesco. Então, essa é uma dica também. Aí eu fui colocando ali todos os elementos, e eu lembrei que eu queria imprimir uns elementos dos livros de divulgação científica. Aí lá vou eu pesquisar os elementos do livro de divulgação científica, que eu li A Vida Secreta das Árvores, tô lendo A Inteligência das Aves, então eu fui fazendo essas pesquisas sobre as árvores que tinha lá no livro, e pegando imagens, e salvando para colocar lá no caderno, onde eu vou fazer a resenha dos livros de divulgação científica também. Eu quis imprimir primeiro no papel normal para mostrar para vocês como que fica o tamanho. E essa é uma opção também, se você tiver na sua casa papel normal, papel adesivo, você pode imprimir primeiro no papel normal para depois imprimir no papel adesivo. Eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhada com mais calma. Eu nem coloquei a câmera no tripé, tô segurando ela aqui para mostrar para vocês, ó, o tamanho que ficaram os adesivos, tá? Então, depois, quando eu imprimir no papel adesivo, eles vão ficar assim. E aí, eu vou recortar as bordas deles e vou colocar nos cadernos, ó. Então, aqui tem Biblioteca da Meia-Noite. Aqui tem A Vida Invisível de Adila Rue. Aqui já começa a Corte de Espinhos e Rosas. Alchemized. Aqui tem a Cotar, a Bruxa de Nair. Aí aqui os livros das árvores e dos passarinhos. Aí eu imprimi essa capa aqui, porque eu lembrei que eu não tinha impresso essa capa também. Então já dá para ter uma ideia de como vai ficar. A folha de papel adesivo, ela também é uma folha A4. Então depois, quando eu for fazer, de fato, sentar e fazer as colagens ou cortar, aí eu imprimo na folha de papel adesivo. Eu imprimi assim só para mostrar para vocês. Por muito tempo eu não tive impressora em casa, então eu tinha que fazer um arquivo, juntar ele com vários outros arquivos para aproveitar a viagem, né? E ir na gráfica imprimir. Mas a gente acabou percebendo que eu imprimia muita coisa e gastava muito tempo na gráfica, e o valor que eu gastava era praticamente o valor da parcela da impressora, né? Então, a gente optou por comprar e eu fiquei muito feliz. Também, se você não tiver papel adesivo em casa, você pode imprimir na folha de papel normal, igual eu fiz aqui, cortar e colar. Eu fiz isso por muito, muito tempo. Hoje eu compro papel adesivo porque para mim compensa, né? Mas você pode cortar e colar, fazer colagens com essa folha. Eu ainda faço colagens, mas não para esses cadernos, né? Para esses cadernos eu uso papel adesivo. Então, gente, acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser o arquivo do Canva com os templatezinhos de livro, né? A capinha, assim, ó, com o formatinho da capa, me manda um comentário aqui embaixo e aí eu mando um link para vocês editarem, copiarem aí no Canva de vocês, para vocês terem também esse arquivo para usar
sempre que vocês precisarem.